Pensamentos podem ser uma parte muito importante de nossas vidas, não é? Porque nos permitem dar conta de como nos sentimos, como agimos. Eles nos ajudam a refletir e dão sentido à nossa experiência diária. O problema vem quando estes pensamentos se convertem, né, não muito positivos ou em obsessivos e acabam até limitando as nossas ações. Nós temos que estar espertos para isso. Então, sobre este assunto, nós vamos conversar hoje com a psicóloga terapeuta quântica Lourete Aparecida Ribeiro, que está aqui comigo no estúdio. Boa tarde, Lourete, seja bem-vinda. Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Tudo bom? Muita gratidão estar aqui. Boa tarde a todos vocês que estão ouvindo também. Ai, nós que agradecemos também, né, a sua disponibilidade, porque, Lourete, os pensamentos nossos é aquela coisa, são milhares ao longo do dia, né, do ser humano, não é mesmo? Sim, veja, a gente pensa cerca de 70 mil pensamentos por dia. Cerca de 98% dos nossos pensamentos se repete do dia anterior. Então, imagina só, a idade que você está nesse momento, quanto tempo você está repetindo o mesmo padrão de pensamento. Então, se for um pensamento positivo, né, bacana, a tua vida está em equilíbrio. Agora, se for repetindo aí só coisas negativas, tipo, eu não posso, eu não consigo, aí você cria uma realidade que você não gostaria para a tua vida. Pois é, tem gente que tem uma tendência a ter influências negativas nos pensamentos sempre, né? Isso faz um mal danado para aquilo que se almeja, para suas metas, para o seu dia mesmo, não é? Sim. Mas isso é devido à sua programação mental. Hum, Então, durante a nossa infância, dos 0 a 7 anos, a criança não tem a consciência formada. É tudo inconsciente. E aí a consciência é um filtro. E nesse momento, se ela não tem formado, tudo que ela viu, tudo que ela assistiu, com quem ela conviveu, o que ela falou, ela aprendeu como verdade. Aí começa a gerar as crenças, e crenças o que é? Tudo que eu acredito como verdade. Ela pode ser fortalecedoras, no qual é aquela crença que eu posso, né, que vai te impulsionar, ou ela pode ser uma crença limitante, como eu não consigo, eu não faço nada direito. Então, tudo na nossa infância é como se tivesse guardado. Aí, veja, a nossa mente, de 100% dela, 95% é inconsciente, 5% é consciência. Então, imagina só quanto conteúdo não tem lá no inconsciente que você precisa transmutar e limpar. é uma caixinha, né, com grande conteúdo, é isso? Sim. É como se você tivesse nascido, por exemplo, uma caixinha vazia. Eu sempre dou um exemplo no consultório como se fosse uma caixinha de lenço. Sim. E aí, dos 0 aos 7 anos, você nasce essa caixinha. Você nasceu essa caixinha vazia. E aí, tudo que você foi aprendendo, foi validando, foi repetindo. Sim. É como se fosse colocando um lencinho, sabe? Tipo, um em cima do outro. E aí, chega um momento que tá cheia aquela caixinha lá de coisas boas e coisas não tão boas assim. E para fazer um processo de limpeza, que eu falo mudança de mindset, você precisa ir limpando essas crenças e transmutando também as sombras, né? A aceitação. O que é sombra? Sombra é o nosso lado negativo, entre aspas, mas também é o nosso lado de impulso, desejo, né? E você aprendeu lá na infância também, aquele momento que você precisava, que você estava aprendendo que era bom e o que era mal. Mas o mal, você não poderia mostrar, porque senão você ia ser punido, né? Ah, ia ser de castigo, ia ser colocado de castigo. Sim. E aí você mostrava para os pais, para as pessoas, o que eles queriam ver ao teu respeito, mas não como você é realmente. Porque não existe um ser humano sem o lado sombra. Todos nós temos. Todos nós temos. Por isso que é importante a questão da cobrança sobre a criança, né? Que é a fase quando ela começa a construir a consciência dela, se é que a gente pode dizer assim. Tudo é reflexo de uma educação que vem de dentro de casa, né? Principalmente, ou seja, da própria família. Então é importante o quê? Que os pais passem ao mesmo tempo uma visão otimista, né? Mesmo que o mundo esteja caindo, digamos assim, tentar passar sempre uma visão otimista ou com aprendizado e também tomar cuidado com a cobrança sobre essa criança para que ela não se sinta cobrada a mostrar algo lá na frente, né? Que foi imposto a ela.
Sim, a criança, ela não tem a capacidade de levar a frequência dela. Ela não tem a capacidade de mudar ali aquele momento, aquela situação. Quem precisa fazer isso é os pais ou quem faz esse papel. Lógico, eles só estão passando para os seus filhos o que eles aprenderam como verdade também. Tudo foi aprendido, eles aprenderam com seus pais, com seus avós. Então, não existe, a gente não pode colocar culpa nos pais, né? Eles estão passando, por exemplo, hoje, até esse momento, quem está escutando aprendeu ali, está repetindo aquele padrão dos pais. Que veio, né, das Que gerações veio, passadas. exatamente. Porém, agora sabe que pode mudar esse padrão. Então, agora sabe que tem o conhecimento que pode mudar, que não faz mais sentido. Por exemplo, se você, a maneira com que você trata a criança, você pode construir ela, você pode destruir. Porque ela só vai repetir o padrão do pai e da mãe. Então, aquela fala assim, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Sim, a Não, gente ouviu não, tanto isso, né? isso, e não tem como, porque os pais são o espelho, a criança só vai reproduzir o mesmo padrão. Então, a maneira com que você vai passar para eles precisa ser uma maneira positiva, né? Precisa ser com amor. Você pode sim corrigir com amor. E como que a gente pode transformar os pensamentos e deixá-los mais positivos, né? Se uma criança foi moldada de uma maneira, quando ela tem consciência, ela já percebe e muitas vezes vêm os pensamentos negativos. Como que a gente pode transformar, né? Mexer nessa caixinha aí e deixá-la mais otimista. Olha que bacana. Se tudo é aprendido, se você aprendeu dessa forma, você pode fazer? Desaprender e aprender coisas novas, né? Eu só consigo mudar alguns hábitos se eu inserir novos hábitos. Então, devido à tua programação mental, é o que você trouxe ali, o que você aprendeu até esse momento. Dessa programação gera teus pensamentos. Dos teus pensamentos gera uma reação fisiológica que vai te trazer sentimentos. Desses sentimentos, você vai ter atitudes e vai ter os resultados. Então, se eu quero mudar o meu resultado nesse momento, eu preciso mudar a minha programação mental, que seria mudança nesses pensamentos. Então, por exemplo, se você tem o hábito de pensar negativo, grande parte do teu dia, porque basta um pensamento e um sentimento alinhado, você cocria aquilo. Então, imagina você ficar meia hora pensando negativo, um dia inteiro pensando negativo. Você pode mudar você consegue prestar atenção, isso é uma dica, né? Olha só, minha gente, vamos prestar É atenção uma nessa dica dica. aqui. Você consegue prestar atenção se você está pensando negativo através dos teus sentimentos. Se você estiver no aqui e agora e sentir algo negativo, pode ter certeza que você está pensando negativo. Então, através dos teus sentimentos, você consegue mudar o foco. A tua energia vai onde o teu foco está. Então, se você está pensando negativo, você precisa mudar. É exatamente um exemplo aqui. Se você quer escutar uma estação de rádio, você Sim. precisa sintonizar na estação correta. Né? E focar ali, ficar ouvindo. Não tem como você querer escutar uma estação e sintonizar em outra. A mesma coisa, não tem como você querer estar bem, se sentir bem, e se você está pensando ruim. Então, exemplo, você pode mudar o foco. Está pensando negativo, começa a pensar em algo positivo. A nossa mente não entende real do imaginário. E o tempo, ele é atemporal. Portanto, tudo que você pensar, por exemplo, se você teve sucesso, algum momento que você conseguiu, que te gerou alegria, se você lembrar, você vai ter isso agora também. Então, nesse momento, você pode mudar os seus pensamentos. Lembrando de uma criança, né? As crianças, você fica feliz. Uma música, escutar uma música que tem uma letra bacana. Pensar que você pode, sim. Pelo simples fato de você ser um com o todo, você é merecedor. Sim. E você começa a mudar os seus pensamentos no dia a dia. E os pensamentos nossos, eles têm o poder de interferir em nossa autoestima? Sim, com certeza. Veja,
Se você pensa negativo, você vai pensar negativo a seu respeito. E autoestima, ele é amor próprio e autoaceitação. Eu preciso me amar e me aceitar exatamente como eu sou. Isso é internamente. Então, se eu penso negativo ao meu respeito, provavelmente eu não vou me amar, né? Sim. E tem pessoas que têm justamente essa baixa autoestima, né? Por que que a pessoa desenvolve tanto essa baixa autoestima? Que daí, claro, acaba interferindo em tudo também, né, Laurete? Você não se ama, não se acha bonita, você passa isso para as pessoas também, você acha que você não vai conseguir, tudo é um não na frente. Isso é uma baixa autoestima, né? Sim, devido à programação mental dela, tudo que ela viu, que ela escutou. Por exemplo, se ela Volta na questão da volta na programação. programação mental. Tudo que ela escutou lá, que você não pode, você não faz nada direito, né? Você faz tudo errado, tudo que você pega, você quebra. Às vezes os amiguinhos, você é um feio. E aí vai aprendendo, vai minando a energia da criança e ela vai jogando aquele lixo mental lá no inconsciente Para dentro para dela. dentro dela, exatamente. E aí com o tempo vai validando, ela vai se diminuindo traumas, né? Aconteceu um trauma no qual ela se sentiu rejeitada, se sentiu abandonada, e aí vai minando a sua estima. Então, volta lá na programação mental dela, Uhum. volta lá nos pensamentos, é um conjunto. Sim. E que dicas você traz para os nossos ouvintes, né, de como reprogramar, né, essa programação mental? Porque as pessoas têm consciência muitas vezes, né? Ah, eu tenho baixa autoestima, eu acho que comigo dá tudo errado, eu sei que eu não vou conseguir. Mas ela sabe que se ela mudar os pensamentos, né, ela pode mudar os pensamentos. De que maneira? É um exercício? É uma técnica? É acordar ao longo do dia? De que maneira a gente pode estar reprogramando, né? Esses pensamentos e a autoestima, né? É um exercício diário, né? Como eu falo para os meus pacientes, não tem possibilidade de você tomar banho hoje para ficar limpo até o final do ano. É Aham. todos os dias. É, exemplo, eu posso. Uma dica aqui, a meditação. Esvaziar a mente. Porque os pensamentos são acelerados, você não consegue dominar os pensamentos, controlar os pensamentos, porque eles estão passando, estão passando, estão passando. O que você consegue é transmutar os seus sentimentos. Fez sentido? Sim. Então, eu não consigo controlar porque está passando, mas se eu vejo de fora os pensamentos, é como se eu estivesse olhando de fora, eles só estão passando, eu não coloco atenção. Se eu coloco atenção, a minha energia vai. Exemplo, alguém, eu acredito que grande maioria já teve dor de dente. Se colocar foco na dor de dente, daqui a pouco não é o dente só que dói, é a cabeça inteira. Verdade. Então, é a mesma coisa, se você coloca foco no teu pensamento negativo, vai aumentar. E aí vai gerar sentimentos, e aí vai ter mais disso. É aquele efeito dominó. Exemplo, acordou de manhã, bateu lá, o pé machucou e fala assim, nossa, hoje vai ser o dia, vai ser péssimo. Nossa, comecei o dia péssimo, daquele jeito. Criou a realidade dele, aquele efeito dominó. E nós temos a capacidade de mudar os nossos pensamentos e sentimentos assim em segundos. Então, eu mudo meu pensamento e eu já consigo mudar a frequência que ele está emitindo para mudar os meus sentimentos. Como eu falei, meditação auxilia muito porque ela esvazia a mente. E quando você está no momento presente, você está em paz. Quando você está ou triste, depressivo, você está vivendo o teu passado. Quando você está ansioso, você está no teu futuro. E através da meditação você consegue se alinhar com o teu aqui e agora. Então, meditação é uma música que seja letra bacana, que ela eleva a tua frequência. Gratidão. Pessoas gratas, elas têm autoestima. Então, quanto mais eu agradeço, mais motivos eu vou ter para agradecer. A gratidão é você ser uma técnica aqui. Sim. Por exemplo, é muito simples. Você precisa repetir, como eu falei, mudança de hábito. Repetir. Vai na frente do espelho e começa.
Eu me amo e eu me aceito exatamente como eu sou, sem restrições. Apesar das minhas qualidades negativas, eu me amo e me aceito sem restrições. Todos os dias, todos os dias. Porque aí você vai inserir um hábito novo. Eu só consigo eliminar aquele se eu coloco o outro. Sim, muito bom. E para aquelas pessoas que não conseguem desligar a válvula do pensamento à noite, né? Principalmente. Agora já falando de um problema, como a gente esvaziar um pouco a mente e ter o descanso merecido no período noturno, quando volta do trabalho, está em casa com a família, né? Tá no aconchego do lar. Tem muita gente que não para de pensar e não consegue nem dormir. Problemas de insônia, inclusive, né, Lorete? Sim, é os pensamentos acelerados, principalmente pensamentos negativos a seu respeito. Tem aquelas pessoas que elas convivem muito bem com outras pessoas. Convive, se diverte e tudo. E quando chega à noite, elas não conseguem dormir. Por quê? Porque naquele momento elas precisam encarar o seu eu, as suas sombras. E não tem ninguém para distrair, não tem ninguém para distrair. E aí, naquele momento, ela não consegue. É o momento que ela reprime as sombras. O que é as sombras? Por exemplo, ciúme, inveja, medo, não merecimento, cobiça, raiva, angústia, ansiedade, tudo isso. E a sombra é uma energia viva. Se eu reprimo, ela vai manifestar como sintoma. É igual quando você vai fazer uma faxina e você resolve jogar todo o lixo embaixo do tapete. Vai chegar um momento que vai transbordar. E as sombras é isso. Vai chegar um momento que vai transbordar. Exemplo, que é típico no trânsito. Uma fechada, naquele momento,